A reforma trabalhista tem gerado opiniões distintas entre empresários e trabalhadores. Contrato intermitente. As principais mudanças aí são especialmente em relação à contratação, né? Que antigamente a gente tinha a contratação do trabalhador, independente do número de horas ou de dias, né? Sendo mais de 2 por semana, geralmente, ele seria seu empregado aí, você teria que pagar para ele os 30 dias. Hoje a gente vê que isso através do contrato intermitente, que esse termo aí acho que não justifica muito bem a efetividade da norma, mas o trabalho intermitente ele vai permitir que o trabalhador seja contratado e que ele ganhe unicamente pelo serviço efetivamente prestado, o que eu acho que é um ganho imenso, né, para a parte patronal, né, e para o trabalhador também, que vai receber pelo trabalho efetivamente prestado. O trabalho intermitente ele vai alterar para o trabalhador principalmente a questão dele ficar mais tempo sem ir ao local de trabalho, né? Essa intermitência é nesse sentido. O empregador ele precisou do trabalhador, ele vai notificá-lo de que precisa dele naquele dia, naquela hora, para poder prestar o seu serviço. Tá? Em tese, geraria uma flexibilização do trabalho. No entendimento do sindicato e no meu particular, eu acho que gera uma precarização do trabalho, né? A pessoa vai ter teoricamente um contrato de trabalho e, na verdade, ele não vai ter o salário, vamos dizer assim, durante o período inteiro do mês, né? Apesar de que ele não vai trabalhar também no período inteiro, mas, de qualquer forma, é uma coisa precária, ele não vai ter uma segurança jurídica nesse sentido. Quando precisar, ele vai ser chamado. Ora, quando é que vai ser chamado? Né? É uma novidade, inclusive, que, sim, eu acho que limita um pouco o direito do trabalhador. Terceirização. Terceirização, do jeito que está atualmente, né, que foi aprovado agora, também precarizou o trabalho, né? Porque nós tínhamos, era vedado terceirizar a atividade fim da empresa, aquela que a empresa é direcionada efetivamente. O que podia era terceirizar atividades extras, vamos dizer assim, né, paralelas. Um exemplo clássico, vou dar um exemplo aqui. Num hospital, por exemplo, você não podia terceirizar o serviço de enfermagem, né? Hoje é permitido. Então, já é ponto pacífico em todos os setores que estudam a relação de trabalho, que um serviço terceirizado ele é mais precarizado também, né? Ele é mais precário, aliás. As remunerações de uma empresa, da tomadora de serviço, é num patamar, e a das terceiras é no patamar mais baixo. Pois a terceirização ela é um ponto que vai influenciar diretamente as contratações, porque antigamente a terceirização ela era permitida apenas em alguns setores, tais como de limpeza, de segurança, né? A gente vai no banco ver que a empresa de segurança lá ela é terceirizada. Então, mas só que hoje qualquer empresa pode contratar outra empresa para poder atuar na sua atividade fim, o que não era permitido anteriormente. Isso também creio que vai causar um grande impacto aí, e a gente ainda não sabe quais serão as consequências, porque dependemos da interpretação da norma pelo judiciário para que a gente tenha algum resultado efetivo. Honorários de sucumbência. O empregado ele não era obrigado a pagar, ou o trabalhador, ou o empregador também não tinha a obrigação de fazer o pagamento, e agora ele está sujeito ao honorário sucumbencial também. Antes era só quando era através de sindicato. O empregado raramente pagava custas processuais, né? E agora ele vai ser obrigado a efetuar esse pagamento. Então eu acho que existiu aí um empecilho, né, colocado para o empregado ter o acesso da forma como ele tinha. E eu acho isso justo, né? De certa forma é justo. Se você está procurando justiça para poder ver se você tem direito ou não, se você não tem certeza que você tem seu direito, procure saber antes de pedi-lo, né? O que a lei nova fala é isso. Quem tem direito à justiça gratuita, ela vai ser condenada a pagar custos de processo, só que essa condenação ela fica suspensa durante um determinado tempo. Se a pessoa vier a ter uma condição de pagar, ela vai pagar. Agora, quem não tem justiça gratuita vai ter que pagar mesmo. Perdeu, vai pagar. Né? É complicado. Eu acho que limita o direito de acesso do cidadão à justiça. Né? A pessoa fica receosa de entrar. Muitos podem dizer, mas vai acabar a pescaria na Justiça do Trabalho, que a gente escuta muito, mas a Justiça do Trabalho nunca teve pescaria.
É o trabalhador entendendo que tem direito a determinada situação e a justiça está lá para isso, é para dar o provimento, é para falar se tem ou não tem o direito. Né? Eu acho que é um limite. Essa é a minha opinião. E assim como os advogados, o posicionamento de funcionários e empregadores também divergem. A reforma trabalhista ela veio para fazer novos dispositivos na CLT, tá? E para a gente foi uma mudança bem válida, uma condição de trabalho para os empresários que vem a melhorar bem, tá? Podemos enumerar várias coisas: a prevalência do negociado sobre o legislado, a valorização dos acordos entre patrões e empregados, possibilidade de novas formas de contratações de trabalho, fim das horas intermitentes, tá? A terceirização agora nas atividades meio e fim, e quebrou o paradigma, retirando a tutela do Estado em cima dos acordos que nós tínhamos entre patrões e funcionários. Tá? E o IBGE fala uma coisa muito interessante, que os maiores empregadores do Brasil são os empresários do comércio. E isso veio valorizar a nossa relação empregado-trabalho. E a ordem hoje, como nós já sabemos, é negociar acima de tudo. Então é negociar para que possamos chegar a uma condição melhor de trabalho entre patrões e empregados. A reforma trabalhista, ela não tem a aval da classe trabalhadora. Ela é rejeitada, rechaçada em todas as fábricas que os sindicatos metalúrgicos aqui de São João del Rei atua, a CSP com lutas, também a Federação Sindical e Democrática dos Metalúrgicos de Minas Gerais e todas as centrais sindicais. Tanto é que a luta vem numa crescente, vários dias, dia 28 de abril, por exemplo, 40 milhões de trabalhadores cruzaram os braços em repúdio a essa reforma. No mês de maio, em Brasília, mais de 150 mil trabalhadores ocuparam Brasília para dizer não às reformas. E agora a luta continua. No dia 14 de setembro, o setor metalúrgico fez grandes paralisações. E agora, no dia 10 de novembro, foi um chamado de todas as centrais pela revogação da reforma trabalhista, pela revogação da terceirização irrestrita e para dizer não à reforma da Previdência. Então, a luta está numa crescente, os trabalhadores veem como uma afronta, como um ataque e como uma precarização da sua legislação trabalhista, retirada de direitos.